Bom dia, paz do Senhor, igreja, amém? Seja bem-vindo aqui à casa do Senhor. Você que está no nosso campus online, seja bem-vindo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos agradecer por essa manhã gloriosa, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, te adorando, te bendizendo, declarando que o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor, te servindo, te adorando, Pai. Nós entregamos cada ato deste culto nas Tuas mãos. Declaramos a Tua paz sobre cada família que nos assiste aqui e também no nosso campus online, Pai. Que seja uma manhã gloriosa para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Deus é bom. Amém? Aleluias. Aleluia, santo e bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele está aqui, amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós entronizamos Tua presença aqui, Pai. Declaramos, Senhor, que este lugar é a Sua casa, que nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Toca os nossos corações nessa manhã, que nós possamos ser envolvidos pelo Teu amor. Aleluias, aleluias.
declarar isso como nossa oração. Só quero ver você. 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 Diga as suas palavras de adoração ao Senhor. Queremos ver você, Jesus. Queremos ver você. Queremos ver você. Queremos ver você, Jesus. Queremos ver você. Queremos ver você. Queremos ver você, Jesus. Não se canse de falar isso. Queremos ver você. Queremos ver você. Queremos ver você. Só quero 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 ver você. Jesus, muito obrigada por esse momento, Deus, que essa venha ser a verdade do nosso coração, Jesus. Todos os dias que a gente vem orar, Senhor, olhar pro céu e falar, só queremos ver você, Jesus. Só queremos ver seus olhos, Pai. Que essa venha ser, Senhor, o nosso anseio, o nosso desejo, Jesus. Querer ver você, Deus. Querer ver você, Pai. Ah, Jesus, entregamos esse momento em tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada por, Senhor, se fazer tão presente, Deus, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aplauda mais forte, Ele está aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Obrigado por este dia, obrigado por este domingo tão especial, de podermos estar celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, neste culto presencial, aqueles que estão em casa, recebendo a Tua Palavra. Deus, nós declaramos, Pai, que a mesma unção que está neste lugar possa também alcançar cada um que está na sua casa, cada família. Deus, como ouvimos na semana passada, pessoas testemunhando que a glória de Deus foi tão grande na casa deles, que o apartamento parece que diminuiu de tamanho. Tamanha era a Tua glória, Deus. Assim como estamos sentindo a Tua presença neste lugar, queremos que seja assim também na nossa igreja online. Pai, nós te agradecemos por este domingo, te agradecemos, Pai, porque todos os domingos, todos os dias desse mês de outubro, nós vivemos milagres e sobrenaturais. E apesar de ser o último domingo de outubro, até o último dia desse mês, nós viveremos milagres. Ainda existem dias à frente que nós viveremos milagres, seja na vida profissional, seja na família, na saúde, seja ela física ou emocional, Senhor amado, seja na vida financeira. Nós declaramos um tempo novo sobre a nossa igreja, sobre cada família, Pai, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor.
Aplauda bem forte ao Senhor, mais forte ainda, aleluia. Graças a Deus. Como a gente não pode abraçar, nem apertar a mão, eu quero que você possa dar uma piscadinha gospel cheia de Jesus para 2 ou 3 pessoas aí. Sorri com os olhos, você que está na sua casa, para quem está perto de você também, dá um tchauzinho, dá um oi, aleluia. Aí você pode se assentar em nome de Jesus. Quantos estiveram aqui domingo passado? Levante a mão. Foi poderoso o que nós vemos, né? Eu queria que você assistisse o vídeo de como foi o nosso último culto, antes de nós darmos sequência para a palavra. Deus não se compactua com o pecado, Deus não se compactua com as coisas erradas, porque Ele é santo, e o Espírito Santo é santo, aleluia, e Ele é a glória de Deus dentro de mim e de você. Então a partir do momento que Ele está dentro de mim e de você, nós vamos amar a verdade, a santidade, aquilo que é puro, nós vamos amar o caráter do Senhor, em fazer a vontade de Deus, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Portadores da glória, eu e você somos portadores da glória, aleluia, a glória de Deus está dentro de mim e de você. Glorioso Jesus, algo novo vai acontecer e uma nova unção nos liberar. Glorioso Jesus, glorioso Jesus, vem com teu cada chave. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Que bênção. Domingo passado nós somos impactados pela glória de Deus e temos sido impactados todos os domingos, não é verdade? E eu sei que Deus tem feito algo muito extraordinário nas nossas vidas, e não vai ser diferente hoje. Eu quero convidar você então, hoje nós falarmos sobre um tema que eu gosto muito. O tema da mensagem de hoje é uma igreja pentecostal. Fala assim, uma igreja pentecostal. Quantos aqui amam uma igreja pentecostal? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Eu quero dizer para você que ontem nós tivemos a nossa aula de membresia, nós vamos falar um pouquinho mais no final, mas nós falamos um pouco a respeito da história da igreja, quando nós começamos a nossa aula de membresia, e foi muito legal. A gente vai mostrar umas fotos no final, mas eu já estava orando por essa mensagem, e o Espírito Santo testificou ali, tanto que ela já estava totalmente pronta depois que nós terminamos a aula de membresia, porque o Espírito Santo foi se movendo, testificando algumas coisas que ele já havia falado. E eu quero dizer para você que é o seguinte: quando a gente fala de uma igreja pentecostal, na nossa cabeça logo vem a irmã do coque, certo? Aquela irmã do coque, da saia, não é verdade? Quando a gente pensa, já pensa no giro, ungido, no manto, sim ou não? A gente já pensa já no terra, né? A gente já vai... E nada contra, a minha avó é dessas irmãs do coque, né? A minha avó é aquela mulher que, se você vê ela indo na sua direção, sabe quando você dá aquela tremida, fala, Deus falou tudo da minha vida para ela, sabe? E eu prezo essas igrejas, eu prezo esse tipo de visão a respeito do pentecostalismo, porque ele faz parte da nossa história cristã. Mas quando a gente fala de igreja pentecostal, nós não estamos falando de um grupo de pessoas, de um grupo de cristãos que age de uma determinada maneira. Mas nós temos que entender que quando nós falamos de uma igreja pentecostal, nós estamos falando de uma igreja que entende e tem as características da igreja do primeiro século, da igreja que se instituiu com a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Amém? Eu sei que esse é um dos textos preferidos nossos, pelo menos é um dos meus textos preferidos, porque é um cumprimento da promessa de Deus, da palavra de Deus para a igreja, e é aonde nasce a igreja propriamente dita, porque até então nós tínhamos um Deus da aliança que estabeleceu um compromisso, uma aliança com o seu povo. Nós temos o ministério de Jesus sendo desenvolvido, e ele diz que ele é a nova e eterna aliança, mas ele diz, se eu não for, o Consolador não virá. Jesus estava preparando, Deus preparou, Jesus veio estabelecer uma igreja.
Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus, então, ele estava formando ali um corpo que se tornaria a igreja. O termo pentecostal não vem da irmã do coque, ou não vem daquelas igrejas que gostam de fazer barulho, que nós nos incluímos nela. Apesar de sermos uma igreja metodista, nós somos metodista renovado, e nós gostamos de um barulho, sim ou não? Semana passada o Davi Maia nem tocou a primeira nota, vocês já estavam tudo aí no manto. Porque nós somos uma igreja que dá liberdade no Espírito. Quem estava ontem na aula de membresia, uma igreja com liberdade no Espírito, nós falamos que essa é uma característica da nossa igreja. Então, o termo pentecostal vem do dia de Pentecostes, o dia em que todos os discípulos reunidos em Jerusalém receberam e foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos uma igreja pentecostal e quando nós falamos em Atos 2, o dia de Pentecostes, na verdade, dia de Pentecostes, ele não começou em Atos capítulo 2. A festa de Pentecostes é a festa que os judeus celebram a colheita. O judeu gosta de festa. E a festa de judeu não é de 1 hora, 2 horas, que nem a gente está acostumado aqui no Brasil, né? A festa do judeu costuma durar dias, uma semana, e eles gostam de celebrar bastante. Por isso que se eu não me engano, João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho lá em Caná da Galileia, meu amigo, há quantos dias eles não estavam festejando para acabar o vinho? Não foi 1 ou 2 horas não, foram dias. Então eu quero dizer para você o seguinte: quando nós falamos em dia de Pentecostes, nós estamos falando da celebração da colheita. Olha só que interessante, a colheita da lavoura, do que eles semearam. Só que no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos que não é somente mais uma colheita de grãos, de cereais, mas agora é uma colheita de vidas. Amém? Então, muito mais do que o derramar do poder de Deus, ou tanto quanto derramar do poder de Deus, o dia de Pentecostes se tornou também o dia de avivamento, o dia em que milhares de pessoas se renderam a Jesus. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga assim: nós estamos vivendo esse Pentecostes. Fala para essa pessoa. Querido, a igreja cristã, em todas as épocas, primeiro que a igreja cristã, ela começou a sua história neste dia de Pentecostes. Ali nós podemos dizer que começou aquilo que nós conhecemos como a história da igreja. Ali naquele dia, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus. Ali começou a igreja. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu tenho uma alegria de ser igreja com você. Eu quero dizer para você o seguinte: os discípulos ali na manhã de Pentecostes estavam reunidos, aproximadamente 120 discípulos de Jesus ali reunidos em Jerusalém. E quando o Espírito Santo veio, foi algo maravilhoso, foi algo que os judeus nunca tinham visto. Foi tão maravilhoso o que aconteceu ali, que muitos viram línguas descendo do céu e sendo repartida. Você imagina como foi aquele dia? Aliás, acho que a gente não consegue ter a dimensão da grandiosidade do que aconteceu ali naquele momento. Mas o derramar do Espírito Santo, ele trouxe 3 características consigo para aqueles discípulos que estavam ali. Primeiro, quando houve o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu foi que aquele batismo iluminou a mente dos discípulos de Jesus, clareou a mente dos discípulos a respeito do que realmente estava acontecendo. Quando nós olhamos para a história de Pentecostes, quem leu aquele livro, Temperamentos Transformados pelo Espírito, quem já leu esse livro? Um dos personagens que o Tim LaHaye fala é justamente sobre Pedro, sanguíneo, e que tinha muitas características boas e ruins, mas depois desse dia, quem lê o livro sabe do que eu estou falando, depois desse dia o Espírito Santo pega todas as qualidades daquele temperamento e o coloca numa posição de homem de Deus ali, de pregador, de responsável por aquele início da igreja. Porque o Espírito Santo transforma a nossa vida. Então,
Nós vemos um homem que andou com Jesus, mas quando o Espírito Santo foi liberado sobre aquele homem, nós vemos então que ele teve uma clareza a respeito do que estava acontecendo na vida dele. Segundo o efeito do Pentecostes na vida daqueles discípulos, é que deu a eles, além de uma clareada nos pensamentos, deu a eles a noção exata de que o reino que Jesus falava, não era um reino político, mas era um reino espiritual, um reino celestial. Os judeus ainda esperam um Messias, e naquela época, nessa condição, eles esperavam que o Messias fosse um redentor político, que fosse livrar Israel do jugo, e do domínio dos romanos, mas Jesus disse: não, eu vim, mas o meu reino é celestial, é espiritual. Por isso que ele diz lá em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra Israel. Não, ele não fala isso, não prevalecerão contra a igreja. E o terceiro efeito de Pentecostes é a experiência de Pentecostes revigorou os discípulos de Jesus. Você imagina, aqueles homens confiavam na palavra de Jesus, confiavam na promessa de Deus, mas Jesus já não estava mais com eles. Existia ali uma incerteza a respeito do que aconteceria, do que poderia acontecer, a respeito do que estava diante deles. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles tiveram ali um renovar das suas forças. Agora eu sei aonde eu tenho que ir, agora tudo fez sentido. Uma igreja pentecostal, embora eu esteja só na introdução, eu quero dizer isso para você, uma igreja pentecostal não é só que pula, que gira, que canta, que fala em línguas espirituais. Uma igreja pentecostal é uma igreja que tem clareza de onde ela está indo, do que ela está fazendo, do que está acontecendo no mundo espiritual e no mundo físico. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. E quando nós falamos de igreja, é óbvio também que nós estamos falando que dentro da igreja, nós somos aqueles que a igreja é composta por aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja é composta daqueles que reconhecem que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E quando nós falamos em crer, não é só que ele fala, não, eu sei que Jesus existe. Quando nós falamos em crer, é o ato público de confessar, que nem o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, o ato público de confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, mas que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Gente, como foi lindo na semana passada, nós aqui na frente com vidas que estavam se reconciliando e recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sim ou não? Eu não sei você, mas um dos momentos mais alegres é quando eu vejo uma vida se rendendo a Jesus. Nada se compara a isso, nada. Você pode dizer: Senhor, que haja salvação de vidas nesse lugar, em nome de Jesus. Fala: Senhor, que haja salvação de vidas nesse lugar, em nome de Jesus. Que nós estamos orando pela Serra da Cantareira, nós estamos orando para que Deus traga pessoas, para que possam estar congregando conosco, pessoas que possam se render a Jesus, que tenham a oportunidade de ter a sua vida transformada. Eu quero dizer para você o seguinte: a igreja pentecostal é aquela que vive em plena intimidade com o Espírito Santo. Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero ler com você um texto da palavra. Aleluia. Com respeito e reverência, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Uma vez que nós entendemos o que é a igreja pentecostal, pelo menos demos uma introdução, eu queria dizer que a igreja pentecostal tem características. Uma igreja pentecostal não é a característica maior dela, não é apenas a manifestação do poder de Deus nos cultos públicos ou no tempo sozinho com Deus. A igreja pentecostal, ela tem algumas características que vão além. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao versículo 47. Atos 2, 42 a 47. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o quê? Os que iam sendo salvos. Você pode aplaudir ao Senhor, se você quiser colocar a sua Bíblia aí. Obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, nós entregamos a palavra que nós acabamos de ler, e que nós possamos sair daqui hoje, nesse domingo, tendo a convicção de que nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que tem essas características, Senhor amado, enraizadas em nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale em cada coração. Aviva-nos, Senhor, essa é a minha oração neste domingo. Aviva-nos, Senhor, que o Senhor possa trazer esta palavra como um maná fresco, como a resposta para as nossas orações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Querido, eu amo falar sobre a história da igreja, porque se nós sabemos de onde nós viemos, nós com certeza saberemos aonde podemos chegar. É por isso que é importante conhecer a história, porque a história nos mostra aonde nós podemos ir. Querido, quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento e vemos o que Deus fez na vida dos grandes heróis da fé, quando nós olhamos e vemos o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Josué, o que Deus fez na vida de Davi, o que Deus começou e fez na vida dos juízes, nos profetas, nós olhamos e vemos que existe um Deus que tem todo o poder e toda a glória. Querido, por isso que nós olhamos para a história da igreja e vemos o quanto Deus tem feito e o quanto Deus tem trabalhado. E se Deus já abriu o mar, se Deus fez de um homem que já era de idade pai de multidões, o que Deus não pode fazer com uma igreja pentecostal, com uma igreja que entende o que é colheita, com uma igreja que entende o que é poder de Deus manifesto. É por isso que eu estou pregando essa palavra, para que você entenda que Deus pode nos usar, Deus pode usar a tua vida, Deus pode usar a nossa igreja para coisas extraordinárias. A primeira característica de uma igreja pentecostal está no versículo 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja pentecostal, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Pastor, qual que é a doutrina dos apóstolos que está escrito em Atos 2? É só nós olharmos para a pregação de Pedro, depois do derramar do Espírito Santo, alguns versículos antes de Atos capítulo 2. Você vai ver que o discurso de Pedro, que 3.000 vidas se converteram, se arrependeram dos seus pecados, o discurso de Pedro tinha 3 pontos. Primeiro, Jesus Cristo de Nazaré era o Messias. Esse era o primeiro ponto da mensagem de Pedro. Porque às vezes a gente lê o livro de Atos e a gente lê só até a hora que o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Aí depois a gente para. Alguns pulam para depois, 3.000 pessoas se converteram e a gente vai para Atos 2:42. Mas poucos leem o que está escrito e qual foi a palavra de Pedro. Veja, Pedro não falou: ei judeus, vocês vão ganhar carruagens novas se aceitarem Jesus. O discurso de Pedro não foi assim: ei judeus, vocês terão cabanas e casas maiores, a colheita de vocês será mais farta se aceitarem Jesus. Não foi um discurso, Pedro não fez um discurso atraente, chamativo, fazendo com que os olhos daqueles judeus estivessem nas coisas terrenas e coisas materiais. Não, ele foi um discurso, de certa forma, incisivo, duro, não tinha ali tantos benefícios. Ele falou 3 coisas. Primeiro, esse Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele era o Messias, o Filho de Deus. Segundo ponto do discurso de Pedro, que faz parte da doutrina dos apóstolos, ele falou: Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou no 3º dia, ele está vivo. E o terceiro ponto do discurso de Pedro foi exatamente o seguinte: ele morreu, ele ressuscitou, ele está nos céus, mas ele voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Essa é a doutrina dos apóstolos. Querido, nós podemos saber muitas coisas, mas nós precisamos ter convicção de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele voltará para buscar a sua igreja. Uma igreja pentecostal sabe o que é o ministério de Jesus, amém? Segunda característica dessa igreja pentecostal, ainda no versículo 42 diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguns podem dizer: pastor, já me ganhou no partir do pão. Não precisava falar mais, o partir do pão já me ganhou, porque o partir do pão inclui churrasco, certo? O partir do pão inclui aquela lasanha com muito queijo, bacon. O partir do pão inclui o que mais? Fala aí. Um arroz fresquinho com feijão fresquinho, sim ou não? Um ovo estalado em cima, delícia, né? Aí alguns falam assim: você pode descascar uma banana e pôr do lado que vai ficar mais gostoso ainda. Aleluia. Semana passada nós fomos almoçar, a Adriana não estava em casa, eu fui almoçar com o Benjamin, meu irmão e a minha mãe, e aí o Benjamin falou assim: papai, feijão fresquinho, você não quer o corinho também? E eu falei assim: como é que você sabe que minha mãe gosta de cozinhar um feijão com aquele corinho do bacon, sabe, para dar aquele sabor? Eu falei: rapaz, esse menino está entendendo de arroz e feijão, hein? Mas vamos voltar, a segunda característica de uma igreja pentecostal é essa unidade. É uma igreja que vive a comunhão, o partir do pão e as orações. Por que nós nos reunimos em células na semana? E eu fiquei tão feliz, eu consegui fazer a supervisão na célula da DEA essa semana, tinham quase 10 pessoas na célula essa semana, foi incrível, visitantes, foi maravilhoso. Quando a gente olha e vê tudo que Deus tem feito, tudo que tem acontecido, gente, quando nós olhamos para todas as células, a Fê e o Fábio, a célula dos adolescentes, que, gente, como é maravilhoso, porque nós gostamos do quê? Da comunhão, do partir do pão, das orações. Eu tenho certeza que a Fernanda combina com a Márcia e com a Aline, delas chegarem mais cedo para ficar 1 hora ali batendo papo. Todo domingo é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente gosta da comunhão, claro, cada uma no seu quadrado, né? Cada uma distante uma da outra, mas conversando, porque nós gostamos da comunhão, do partir do pão. Meu irmão falou assim: não, vou levar um bolinho, deixou um bolinho de fubá ali que todo mundo falou que está uma delícia, né? Então, por quê? Porque nós gostamos da comunhão. Se alguém puder abrir aqui para mim, por favor. Nós gostamos da comunhão, das orações. Mas deixa eu te falar algo super interessante a respeito do porquê a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é só porque eles gostavam de estar juntos. Está aqui comigo? Uma das maiores características dessa igreja pentecostal, nós vamos falar lá na frente, era os sinais e as maravilhas. Mas engana você de que o evangelho, a igreja cresceu nesse tempo do Pentecostes por conta da pregação de Pedro, ou por conta da pregação de qualquer um dos outros discípulos de Jesus. Sabe por que a igreja crescia tanto? A história diz que todos os cristãos, eles davam testemunho de quem era Jesus. Por isso que está escrito, eles participavam ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles tinham comunhão, tinham o partir do pão e tinham orações. Sabe o que está falando? Por que eles sempre estavam juntos? Porque era a forma que eles usavam para falar de Jesus para outras pessoas. Não era só o Pedro, não foi só os apóstolos, mas todos que estavam ali naquele contexto de Pentecostes sabiam que eles tinham um compromisso de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Querido, quando nós falamos em comunhão, não é só para comer, porque senão a gente vai ficar gordinho. Quando a gente fala de comunhão, partir do pão, é porque é a melhor forma de você trazer pessoas para que elas possam ouvir sobre Jesus. Consegue entender? O apóstolo Joel, na nossa quinta online, que foi poderosa quinta-feira, hein? Meu Deus do céu, foi muito bom a quinta online, no encerramento ou a primeira parte de perguntas e respostas.
E ele falou da Sara. Quantos lembram da Sara, que ele deu testemunho do marido dela que faleceu no Japão e tal? Eu e a Adriana, nós lideramos célula na Sara durante muito tempo. E aí, teve um tempo que ela falou assim: pastor, a questão da célula é maravilhosa, mas a comunhão acaba ficando muito tarde. A questão da comunhão, o pessoal não consegue ficar, e para mim fica um pouco pesado também. Será que a gente pode fazer só o louvor, a palavra, e tirar a comunhão no final, a comida, as coisas? Eu falei: olha, Sara, vamos lá, vamos fazer um teste. Adivinha o que aconteceu? Na outra semana estava eu e ela. Tirou a comida, a galera não foi mais. Aí passou um mês, eu falei: Sara, olha, as mulheres que estavam vindo aqui, o pessoal, as famílias, é tudo pessoa que não conhece Jesus. E a gente tirou um dos maiores atrativos que tinha para a pessoa ouvir sobre Jesus. Vamos voltar à comunhão? Na outra semana a gente marcou um chá, lotou a casa de novo. Por que eu estou falando isso? Pastor, que heresia, Jesus é o motivo. Claro que Jesus é o motivo, só que nós temos que usar aquilo que Ele nos deu, a criatividade. Por que você acha que Jesus estava sempre comendo com seus discípulos? Porque era um momento onde Ele sentava e todo mundo prestava atenção. Então, quando a gente fala de uma igreja pentecostal, é uma igreja que sabe aproveitar os momentos para compartilhar o testemunho de Jesus. E eu já ensinei aqui, nós já ensinamos numa quinta online a respeito de como dar o testemunho. Eu falo um pouquinho de quem eu era antes de Jesus, eu falo muito como eu conheci Jesus, e falo também quanto eu mudei depois de ter um encontro com Jesus. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está com uma carinha, você precisava ser mais pentecostal, fala para ele. O propósito da comunhão era dar testemunho, não era a comida em si, mas a possibilidade de partilhar sobre o pão da vida, que é Jesus. Terceira característica de uma igreja pentecostal: sinais e maravilhas. A igreja pentecostal vive milagres. Em cada casa, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A igreja pentecostal vive milagres, não esporadicamente, mas constantemente. Querido, milagres, sinais, maravilhas tem que acontecer sempre. Você que está na sua célula, você que lidera a célula, tem que orar para que milagres aconteçam na célula todas as semanas. Nós temos que orar para que milagres aconteçam nos nossos cultos todas as semanas. Temos que orar por isso. Nós não podemos vir simplesmente para a igreja e não vermos sinais e maravilhas. Querido, e milagres, sinais, prodígios, maravilhas acontecem em toda hora. Não é só paralítico levantar, cego voltar a enxergar, surdo ouvir, corintiano se converter. Milagres acontecem todas as horas. Restauração de casamento, milagre. Filhos que se voltam a se relacionar com os pais, milagre. Milagres precisam acontecer todos os dias na nossa vida, no conceito de igreja. Querido, você se libertar para uma adoração profunda e profética é milagre também. Os milagres na igreja pentecostal, eles aconteciam constantemente. Sabe por que isso acontecia? Porque os milagres traziam as multidões e abriam as portas para a pregação do evangelho. Assim como a comunhão, a oração e o partir do pão, os milagres traziam multidões para a presença de Deus, porque eles se sentiam atraídos e queriam viver aquele milagre. Mas aí acontecia o que acontece lá em Marcos capítulo 2, quando aqueles amigos trouxeram um paralítico e abriram a casa lá em Cafarnaum, o teto da casa, e desceram um paralítico. Querido, aquele paralítico foi até Jesus, sabe por quê? Porque ele queria uma cura física, mas ele voltou para casa salvo, perdoado e andando, porque os milagres atraem as multidões, mas quando elas são atraídas pelos milagres, elas veem que Jesus, muito mais do que curar o físico, quer nos levar para o céu, quer nos dar uma nova vida, quer perdoar os nossos pecados. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Uma igreja pentecostal vive milagres, sinais, maravilhas. Olha, você não pode vir no culto e sair daqui enfermo. Nós temos que orar. Se você
se você tiver alguma dor, no final procura os pastores, procura um líder, procura a Adriana, minha esposa, e vamos orar. Nós queremos que você saia daqui curado, restaurado, se você tem alguma necessidade. Nós estamos vivendo milagres desde quase do começo da pandemia. Nós tivemos 2 meses seguidos de vigília todas as noites. Quantos milagres! Sexta-feira a Vera compartilhou um vídeo lá, um testemunho poderoso. Eu pude ver lá na tela daquele Zoom pessoas chorando ao assistir aquele vídeo, porque é milagre, é sobrenatural de Deus. Por que nós estamos vendo tantos milagres nas vigílias? Porque as pessoas entendem, o Deus do milagre está aqui. O Deus do milagre está na igreja pentecostal. Ele cura enfermos, Ele restaura vidas. Quarta característica da igreja pentecostal, é uma igreja que vive em unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. A igreja precisa compreender que somos um corpo, que compartilhamos um da vida do outro. A igreja pentecostal, uma característica da igreja pentecostal é a unidade. Nós somos um. O que você está passando eu também vou compartilhar e vou te ajudar nesse momento. O que você precisa, e se eu posso eu vou te ajudar. Uma das coisas que eu vi na igreja pentecostal é que era uma igreja que não tinha necessidades. Isso não é comunismo, tá? Era uma igreja que não tinha necessidades, porque as pessoas entendiam que se elas tinham algo, elas podiam se compartilhar com outros, elas podiam servir a necessidade um do outro e podiam ajudar um ao outro. Você entende? Não é socialismo, é princípio de Deus. É quando eu entendo que aquilo que Deus tem me dado, eu posso servir ao corpo, eu posso servir ao meu irmão. Não só bens materiais, mas uma palavra de esperança, mas uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Eu posso compartilhar com meu irmão um testemunho que pode ajudá-lo a sair dessa situação. É isso. Uma igreja pentecostal, ela sabe que somos corpo. Você sabe que eu gosto de cantar, né? Mesmo não sabendo, eu gosto de cantar. Assim bem ajustados, totalmente ligados. Como que é essa música? Vivendo em amor. Vamos lá. Uma família. Você que está na sua casa, canta com a gente. Sem qualquer falsidade, viver a verdade. Gente, vocês não estão cantando não. Descruza os braços aí. De novo. Somos corpo, assim bem ajustados. Vamos, Aline. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do céu. Amém. Uma salva de palmas para esse coral maravilhoso. Imagina o que vai ser essa cantata de Natal esse ano, hein? Meu Deus do céu. Mas, gente, nós somos igreja. Somos igreja. Quando um não está presente, faz falta, não é? Nós tivemos semana passada pessoas que faziam, desde o começo da pandemia, nunca tinham vindo congregar presencialmente. Como foi bom vê-los. Sim ou não? Quando você sobe essa serra, eu não sei você, mas eu começo a me encher de alegria, porque eu vou ver o rostinho de cada um de vocês. Eu falo, Deus, nós vamos nos unir. Nós estivemos juntos online em tantas oportunidades, mas agora nós vamos estar juntos de verdade. Não tem preço isso, não tem preço. Então, querido, uma igreja pentecostal ama se relacionar. Por isso que eu quero incentivar você. Deixa eu te contar algo, não estava no script, mas eu queria falar isso para você. Alguns anos atrás, quando eu liderava jovens, eu fazia uma brincadeira com a galera que dava muito certo. Depois, isso instigou as pessoas a não mais precisarem de que eu fizesse isso. Mas eu via que tinha pessoas, jovens, que embora estivessem super envolvidos com a igreja, estavam super envolvidos com a sua célula, eles não tinham um relacionamento com um todo. Aí que eu fazia? Vamos supor, a Adriana era de uma célula e a Andresa era de outra célula. Aí que eu fazia? Eu mandava, naquela época era SMS ainda, eu mandava um SMS para a Adriana e falava assim: Adriana, eu acho que a Andresa quer falar com você.
Está aqui o telefone dela, você consegue ligar para ela? Aí sabe o que acontecia? A Adriana ligava para a Andressa, o pastor Alex falou que você queria falar comigo. Não, acho que eu não queria. Mas já que a gente está falando, e começavam a conversar. Gente, eu fazia isso, tinha dia que eu fazia isso o dia inteiro. O dia inteiro. Sem dó. Gastava SMS, que naquela época não era tudo ilimitado, não tinha WhatsApp, era só aqui, ó. Era não sei quantas centenas de mensagens, mas muitos relacionamentos nasceram daí. Qual que era a minha ideia? Gente, eu cansei de fazer culto para dizer assim, vocês precisam ser amigos. Eu já fiz uma série sobre amizade, ensinando a igreja a como fazer amigo. Olha só, que incrível isso. Por que isso é importante, pastor? Porque a Bíblia fala que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Você sabe qual é a maior arma do diabo? É roubar você da comunhão do corpo, é roubar você da igreja, é roubar você da unidade das pessoas, de ter amizades, porque sozinho você é mais vulnerável. Você conseguiu entender? Então, se essa semana eu mandar uma mensagem assim, André, eu acho que o Jonas quer falar com você, está aqui o telefone dele, pode ligar, viu? Pode ligar, né? Pode ligar. O Renato, né? Renato está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Sinta-se em casa. Se de repente eu mandar uma mensagem para o Fábio, eu acho que o Renato, que foi a primeira vez, ele quer falar com você, aí o Fábio é esse japonês aqui, simpático, careca aqui da frente. Então, somos corpo, uma igreja pentecostal, ela vive em unidade. Quinto e penúltimo, por causa do horário, como as horas voam. Uma igreja pentecostal ama congregar. Sim ou não? Ama congregar. Sabe qual é a marca da igreja pentecostal? É uma igreja que ama a igreja. Eu gosto de uma expressão, e eu sou assim, eu sou igrejeiro. Você já ouviu essa expressão? Eu amo igreja. Se pintou, eu estou na igreja. Ontem à tarde eu fui para a igreja, não tinha ninguém, fui para a igreja. Quando eu viro e mexo, acho que eu vou lá na cantareira. Aí eu vou na cantareira, como um pastel, tomo um caldo de cana, tiro umas 2 fotos, porque nós amamos. E, óbvio, não é só amar a igreja no sentido de vir no espaço físico, mas amar a igreja no sentido de servir a igreja, de estar em unidade com a igreja. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu amo ser igreja com você. Sabe, pessoas que não faltam nos cultos, não faltam no culto. Gente, quando a gente fala de igreja pentecostal, ainda trazendo a característica daquelas igrejas, presta atenção aqui, seus igrejeiros, presta atenção aqui. O pessoal aqui, você que está online, o pessoal aqui já você dá uma liberdade, o pessoal já vai embora. Mas, presta atenção. Quando nós falamos de uma igreja pentecostal e que a gente pensa naquelas igrejas, daquelas irmãs da oração, do coque, do saião, deixa eu te falar algo. Essas igrejas têm culto quantos dias por semana? Quantos dias por semana? Todo dia. Todo dia. Agora, essas igrejas modernas, não sei o que church, não sei o que lá, mas church não sei o que pinta tudo de preto. Tô brincando, eu amo, nossa igreja sede é pintada de preto, tá, gente? Essa semana alguém me perguntou: pastor, quando é que você vai pintar a igreja da Cantareira de Pedro? Eu falei: nunca, primeiro não é pretensão nossa. Por quê? Porque a gente está no campo, a gente está na serra. Meu, isso aqui, eu quero abrir isso aqui tudo de vidro. Você imagina cultuar isso aqui com tudo de vidro aqui, que chique que vai ser? Ora, irmão, ora e seja fiel no dízimo para que a gente possa ter. Mas enfim, isso é só uma brincadeira, vamos lá. É só brincadeira, mas é verdade. Mas então, essas igrejas, elas tinham culto todo dia. Círculo de oração dos homens, círculo de oração das senhoras, círculo de oração dos adolescentes, dos jovens, dos bebês. É culto de oração, é culto de doutrina. Gente, quanto mais você está na casa de Deus, em comunhão com o corpo, mais o poder de Deus é liberado, é óbvio. Agora, a gente não pode cair nesse evangelho light, é tudo de boa. Eu vou no culto uma vez por semana, tá ótimo do jeito que tá. Não, querido, uma igreja pentecostal ama congregar. Uma igreja pentecostal, ela ama estar na casa de Deus, sabe?
Uma das estratégias do diabo, sabe qual que é? É roubar de nós o prazer de estar na casa do Senhor. Por isso que, como pastor, eu oro para que nós não sejamos uma igreja que permita espaço para fofoca, para picuinha, para contenda. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas amam a igreja, mas não se sentem confortáveis em estar na igreja. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ser uma igreja onde nós, sabe, só o fato de você pensar que vai estar com os irmãos já faz toda a diferença. Em último, por isso que a nossa igreja não é light, né? Você percebe que toda vez a gente está fazendo alguma coisa para você estar envolvido aí nesse negócio. E se não fosse a pandemia, meu amigo, ia ter culto todo dia aqui, de manhã, de tarde, de noite. Aleluia. Em último lugar, eu quero até chamar o Ministério de Louvor a subir aqui. Em último lugar, uma igreja pentecostal é uma igreja que louva a Deus. 47 diz assim, Atos 2:47, louvando a Deus, preste atenção aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma igreja pentecostal tem em seus lábios o louvor, tem em seus lábios a gratidão. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Olha, eu entendo essa palavra, e eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde Jesus está às portas. Eu creio nisso, gente, eu creio que Jesus está voltando para buscar uma igreja triunfante. E uma igreja triunfante é uma igreja pentecostal, que pode ter as características que nós conhecemos, mas que também tem essas características que têm raízes profundas. Não é só o mover de Deus, não é só o manto, como as pessoas dizem, não é só as expressões físicas do poder de Deus derramado, mas são princípios e características que estão enraizadas no coração, princípios e características que transformam a nossa vida de dentro para fora, e não do exterior para o interior, mas é do interior para o exterior, do exterior para o interior. Uma igreja pentecostal, em última característica, tem em seus lábios o louvor e a gratidão. Sabe por que foi a última característica mencionada aqui em Atos 2, no versículo 47? Porque estava dizendo o seguinte: quanto mais eu louvo, quanto mais eu dou graças, mais eu me pareço com Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: esta é a vontade de Deus para vocês, que vocês deem graças em tudo. Tem gente que, infelizmente, por uma questão até cultural, não conseguem ter palavras de gratidão em seus lábios. Eu venho de uma família que tudo era diacho. Quem já conhece algumas pessoas? Diacho! Ó menino! Que inferno! Não é? Satanás, sai daqui! Esse salário de miséria, esse casamento infeliz. Às vezes, nós somos condicionados, ao invés de termos palavras de gratidão, de louvor, a usarmos palavras que machucam, que ferem e que nos afastam de Deus. Deem graças em todo o tempo, louvem ao Senhor. Olha só, preste atenção, louvando a Deus em todo o tempo e contando
com a simpatia de todo o povo. Porque a adoração os aproximava de Jesus. A adoração os tornava mais parecidos com Jesus. Eu ouvi um pregador dizendo algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim, esse pregador: as igrejas onde as pessoas se sentem confortáveis, precisa rever essa situação, porque o evangelho não foi feito para que as pessoas se sintam confortáveis na igreja. Eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada, porque isso, biblicamente falando, não é assim que acontece. Atos 2, a igreja pentecostal diz que eles contavam com a simpatia, não era de alguns, era de quem? De todo o povo. O que eu entendo que esse pregador quis dizer é o seguinte: a pessoa tem que ser confrontada no seu pecado, mas ela não vai se sentir constrangida quando isso acontecer. É mais ou menos quando Jesus falou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Ele confrontou ela com o pecado dela, mas não fez com que ela se sentisse inferior naquele relacionamento, naquele compartilhar. Você está aqui comigo? Nós precisamos louvar a Deus. Então, eu quero desafiar você, ao invés de usar palavras de morte, de destruição, comece a usar palavras de vida. Eu abençoo o meu salário, eu abençoo o meu casamento, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a minha vida, eu abençoo este dia. A segunda-feira é o melhor dia da semana, a terça-feira é o segundo melhor dia da semana, a quarta-feira então eu amo, é dia de célula. Nós precisamos aprender a dar graças em todo tempo, a louvar ao Senhor em todo tempo. E tem um pastor que eu admiro muito, ele não é famoso, ele não é conhecido, é o pastor Walter da Costa. Talvez você nunca nem ouviu falar do pastor Walter da Costa, mas eu ando com ele, como eu sou inspirado. Ele anda e começa a dizer sozinho: graças te dou, Jesus, graças te dou, Jesus. Eu tive o privilégio de, numa conferência de pastores, dormir no mesmo quarto que ele, e ele ia dormir arrumando a cama: graças te dou, Jesus, graças te dou, Jesus. Aí ele acordava de manhã e ia para o banheiro escovar os dentes: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E eu vi, é isso, é louvor constante nos lábios, é gratidão a todo tempo. Isso é uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal precisa ter todas essas características, e são marcas que vão além do que fazemos, são características de uma cultura, é cultura. Uma igreja pentecostal não é uma característica apenas física ou ali de uma comunidade, mas é algo cultural que eu estabeleço, faz parte de quem eu sou. A igreja pentecostal é a igreja que Jesus estabeleceu na terra, e é a igreja que precisamos resgatar. Podemos fazer muitas coisas, querido, nós estamos em todos os veículos de comunicação, tem podcast, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem tudo. Mas nós também preservamos muito mais do que as redes sociais ou que as pessoas veem. Nós preservamos aquilo que Jesus está olhando, essas características marcantes. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. Tem pessoas aqui fora, tem pessoas aqui fora, tem pessoas aqui, tem pessoas online. Aonde você estiver, feche teus olhos, põe a mão no teu coração e comece a dizer: Senhor, eu quero viver essa igreja pentecostal. Eu quero esse pentecostalismo na minha vida. Eu quero viver, Senhor amado, neste tempo tão oportuno, todas essas marcas. Eu quero, Senhor, muda, libera sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo, e coloca, Senhor, essas características. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Querido, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero que você levante a sua voz, levante os seus braços e comece a clamar por essa manifestação. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim.
Deus, eu declaro, Pai, que nós somos essa igreja, Pai. Essa característica ou essas características, Deus, nós somos, Pai. Nós iremos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós iremos, Senhor amado, perseverar, Deus, na unidade, nos sinais e nas maravilhas. Nós iremos perseverar, Senhor, Deus, no louvar e adorar ao Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor não nos fez ser uma igreja, Senhor amado, que simplesmente levanta as portas, mas uma igreja que tem identidade. E a nossa identidade é esta igreja pentecostal que nasceu lá, Deus amado, em Atos capítulo 2, com essas características, com esse mover e o poder de Deus manifesto. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor libere desta unção sobre cada um aqui, aqueles que estão em casa, no nosso culto online. Nós declaramos a bênção e a manifestação do Senhor. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Ainda de pé, fecha os teus olhos por mais alguns instantes. E nós vemos que uma característica dessa igreja é que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu não sei se você na sua casa ou você que está aqui nesse culto presencial, talvez nunca fez uma decisão pública por Jesus, e que você gostaria nesta manhã ou nesta tarde, na nossa transmissão online, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levante uma das suas mãos bem alto, porque eu quero orar com você. Ou talvez você está afastado ou afastado dos caminhos do Senhor e deseja neste domingo, neste último domingo de outubro de 2020, dizer: eu quero voltar para Jesus, eu quero este Jesus. Levante uma das suas mãos, porque nós vamos orar por você. Se você está na sua casa, levante a sua mão. Eu quero declarar esse tempo novo na sua vida. Eu quero que você que está aqui comigo, ou você que está em casa, diga assim: neste domingo, bem forte, neste domingo, eu declaro que sou de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados, e que ressuscitou dos mortos, no terceiro dia. Eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus erros e peço: escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Se você está na sua casa e fez essa oração pela primeira vez, ou você que se reconciliou com Jesus, diga aqui no chat: eu quero Jesus, eu decidi por Jesus, que nós queremos entrar em contato com você. Tem um formulário que nós estamos colocando também agora no chat, para você preencher, para que nós possamos entrar em contato com você, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família da fé. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Antes de sentar, olha para quem está do seu lado e diga assim: eu vejo você muito pentecostal agora. Você está muito pentecostal, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para ser pentecostal, né? Vamos. Agradeço ao pastor a oportunidade. Vamos falar agora de dízimos e... Glória a Deus. Vamos lá. Depois das quintas online, né? Fica meio difícil, depois de todos os ensinamentos que a gente teve, falar de dízimos e ofertas, porque aprendemos muitas coisas, né? A gente aprendeu como a gente deve organizar todas as nossas finanças, onde a gente deve colocar
o nosso dinheiro, a importância de dizimar, a importância de ofertar. Essa última live não, né? Essa última quinta online, tiramos dúvidas, assim, eu achei que foi brilhante. O apóstolo Joel teve explicações lá que eu e o Alvinho, a gente estava até comentando, na questão do dízimo, de repreender o devorador, na questão da oferta, foi assim, fantástico. E aí eu busquei no Senhor, perguntei primeiramente como Deus ele ministra primeiro na gente. O Senhor falou muito comigo sobre gratidão. E testificou agora no final que o pastor falou sobre a gratidão. E hoje, além de ofertar, que a gente aprendeu com a oferta, o dízimo, a gente está repreendendo o devorador, e a oferta a gente está semeando, né? A gente está atacando. Eu quero, e Deus me levou a fazer hoje uma oferta de gratidão. Uma oferta de gratidão no que tudo que Deus tem feito na minha vida. Esse ano foi um ano de muita incerteza para muita gente. Quando entrou a pandemia, eu tinha acabado de mudar de emprego, fazia uma semana. Eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo. O meu marido, ele trabalha de Uber, o Uber caiu bastante, mas Deus, ele não deixou faltar. Foi um ano que a gente prosperou muito. A gente conseguiu investir, a gente conseguiu fazer e refazer a nossa poupança. A gente conseguiu ter todas as coisas em casa, Deus não deixou faltar. Mesmo quando a gente achou que teve um mês, falou, esse mês eu acho que não vai fechar, eu acho que não vai dar. E Deus prosperou na nossa vida de tal forma, e vinha serviço, e vinha uma corrida a mais, uma corrida particular, que a gente falava, meu Deus. E aí, no trabalho, todo vendedor novo que entrou no meu trabalho foi suspenso. Eu não fui. Eu entrei junto com eles. O meu contrato não foi suspenso. Eles falaram assim, para você fechar uma venda demora 1 ano. Em 6 meses, em menos de 6 meses, 3 meses eu fechei uma venda. Eu falei assim, meu Deus, como Deus prosperou na nossa vida nesse tempo de pandemia. Ele tem prosperado, Ele tem cuidado de tudo em nossa vida. Para a honra e glória do Senhor, Ele tem cuidado de tudo. E é uma coisa que a gente não só tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas, mas a gente tem sido fiel no servir ao Senhor. Apareceu um trabalho para o Alvinho fazer no domingo, de uma viagem para ele fazer, e é uma coisa que ele estabeleceu na vida dele, que ele não trabalharia no domingo. Porque no domingo de manhã a gente oferta a nossa primícia da semana, no domingo aqui. A gente vem de manhã e o domingo é para Deus. E aí no domingo ele recusou o trabalho, que se ganhava bem, e na segunda-feira ele fez mais do que ele ganharia no domingo. Então assim, Deus, ele supre as nossas necessidades. E Ele tem suprido cada vez mais. Então por isso que hoje nós temos que fazer oferta de gratidão. E eu tenho certeza aqui que todos têm o que agradecer. Agradecer um filho que está vindo, que está para chegar. Agradecer aos nossos filhos que têm saúde. Agradecer pela nossa família, pelo prato de comida que a gente tem em casa. Ser grato pela família que a gente tem aqui, pela igreja que a gente tem, pelos pastores que a gente tem. Gente, eu, desde ontem à noite, Deus tem me ministrado esse coração de gratidão. Eu sou grata por todos vocês. Eu sou grata pelos amigos que Deus tem criado aqui na Cantareira. Eu sou grata pela minha filha, que é uma bênção de Deus, que é uma menina que, não tem palavras. Ela é uma serva do Senhor que me traz muito orgulho. Eu sou grata pelo marido que eu tenho, que me mima o tempo todo. Eu sou muito grata a você. Obrigada por tudo que você faz na minha vida. E eu sou grata por vocês, gente. Uau! Sai tudo daqui, do que eu tinha feito. Mas amém. Em Mateus 6, 31, 33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então eu quero que vocês preparem. Tanto que eu fiz aqui até diferente. Coloquei aqui meu dízimo, a oferta. Coloquei a oferta que eu costumo dar, que a gente costuma dar todos
os domingos e coloquei um maisinho e minha oferta de gratidão. Eu meio que separei a minha oferta de gratidão. Então eu quero que vocês preparem para o Senhor agora uma oferta de gratidão, uma oferta diferenciada, sendo grato a Deus, trazendo no altar uma oferta de gratidão, não se preocupando, porque Deus irá acrescentar infinitamente mais na vida de vocês. Em 2 Coríntios diz assim: cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A Gi vai passar pegando a oferta. Dê com coração, dê com alegria ao Senhor, com gratidão. E você que está em casa, também prepara a sua oferta de gratidão. Entregue, deve estar aparecendo no vídeo para fazer as transferências, a forma que você pode ofertar. Dê com alegria e com gratidão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração agora. Coisas que você pode agradecer à sua família. Até mesmo por estarmos vivos hoje, nós temos que agradecer por poder acordar e respirar e poder ver as dádivas, as coisas lindas que Deus tem para nós. E eu creio que ainda viveremos sobrenaturais no ano de 2020. Prosperidade sobre as nossas vidas, não só na parte financeira, mas na igreja, na familiar. Eu creio que a gente viverá infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém? Alegria, teu perdão surpreende cada amanhecer. Ao acordar, me sinto tão leve. Ao levantar, eu sinto a tua glória. Dançarei contigo em meio a glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso amor, Senhor. Senhor, que nós possamos ser gratos, Senhor, gratos em todo o tempo, Senhor, e aprender, Senhor, a agradecer a todo tempo, olhar com seus olhos tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Senhor, que isso seja para o teu reino, Senhor, para cada vez mais que a tua palavra chegue, Senhor, a toda Mariporã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que prospere, Senhor, na vida de cada dizimista e ofertante fiel, Pai. 100 vezes mais, papai. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Venha derramar sobre a tua igreja, Senhor, a gratidão em nossos corações, papai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Amém? Pode se sentar, nós já estamos encerrando. Falar
Aí na sua casa também falar. Queridos, nós vamos encerrar falando alguns avisos importantes. Essa semana está recheada de programações importantes para a nossa igreja. Eu quero dizer que ontem nós tivemos a nossa aula de membresia. Foi muito, muito preciosa a nossa aula de membresia. Algumas fotos, 2 fotos que nós tivemos, né? Foi cada participante recebeu um PowerPoint com todas as informações da nossa igreja. Foi assim muito, muito especial. Se eu não me engano, eram 10 alunos que estavam conectados conosco. E foi muito legal, onde nós passamos ali 2 horas falando sobre a história da nossa igreja, quem nós somos, da onde nós viemos, aonde nós queremos chegar. E eu quero agradecer, eu queria que você aplaudisse ao Senhor por cada um que participou dessa aula. Semana que vem é domingo de ceia e nós vamos aqui orar por esses irmãos que fizeram a aula de membresia, vamos recebê-los aqui, vai ser um tempo muito precioso. Bom, a gente vai avisar aqui da nossa agenda da semana. Todas as segundas-feiras nós estamos com uma live bem especial nesse mês, onde nós estamos esse mês não, né? Essa sequência, que nós estamos entrevistando a nossa liderança de célula aqui da Serra da Cantareira. E essa segunda-feira, ao meio-dia, pelo nosso Instagram, você pode acompanhar a live com um bate-papo muito especial com um dos nossos líderes aqui. É o Instagram, @renovadacantareira, e você vai poder, vai se surpreender com quem nós vamos entrevistar amanhã. Vai ser muito legal para você ver como a nossa igreja tem vivido um tempo muito especial. Quartas e sábados são as nossas células. Se você não participa de uma célula, me procure a Adriana no final e nós vamos te encaminhar para uma célula para que você possa se envolver com o corpo de Cristo. Nesse tempo de pandemia, as células são online, mas tem sido muito bom. Tem sido muito engraçado, tem sido divertido, tem sido precioso. Só não dá para comer o pão no final, o lanchinho, pão de célula, mas por enquanto, logo nós estaremos de volta. Muito bem. Sexta-feira, posso falar? Quinta-feira, então, nossa quinta online. Nós vamos para a segunda parte de perguntas e respostas. Tivemos muitas perguntas, foi muito bom. Se você, por algum motivo, não pôde assistir, você tem acesso a essa palavra ou pelo nosso canal no YouTube, Renovada Cantareira, ou em todos os nossos agregadores de podcasts. E já está disponível lá a mensagem. E nessa quinta-feira, às 20 horas, a gente vai responder as perguntas parte 2. Daí a gente vai falar lá sobre dívidas, sobre investimento e tantas outras coisas. E sexta-feira, bate aí na sua perna, nossa primeira reunião de casais fortes, vai ser muito legal. Nós vamos ter aqui um culto sexta-noite às 19h30 e vai ser muito especial, tá, gente? Então, nós só temos a questão, nós temos 20 casais, 20 vagas, porque é o que nós temos que podemos pôr aqui ainda, tá? Então, são 20 casais, nós vamos juntar as cadeiras e nós estamos aqui nas contas. Você que já deu nome para vir, que você falou que vai vir, nós estamos contando, mas nós vimos agora a necessidade da confirmação para que a gente não deixe de ter cadeiras ou para que não fique muito, lotação e tal. Então, eu queria convidar você a confirmar. Nós teremos pessoas que vão nos ajudar com as crianças, tá? Então, você que tem filhos pode vir tranquilo, mas nós queremos, você pode trazer amigos? Pode, só confirma para a gente poder separar, vai ser lindo em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito animado, gente. A gente está preparando um negócio muito legal, hein? Se o Alvinho recebeu esse elogio hoje, imagina sexta-feira, meu amigo. Céu na terra. Cantata de Natal. Bom, nós estamos já preparando a nossa cantata de Natal. Eu recebi alguns nomes de quem tem interesse em participar. Se você não deu seu nome, hoje é a data limite. No final aqui do culto, eu quero reunir com você que vai participar da cantata de Natal, você que está fazendo aula de bateria ou tem interesse em fazer, para que a gente possa alinhar aqui no final do culto, permaneça aqui no templo. A gente vai fazer uma reuniãozinha rápida de 10 minutos e hoje é a nossa data limite, porque nós já vamos começar os ensaios, a preparação. Vai ser lindo, eu estou com grandes expectativas, tem algo especial de Deus aí, em nome de Jesus. Você que está em casa, o WhatsApp da igreja está aqui na tela agora, você pode também... Pode mandar o seu nome ainda hoje, eu entro em contato. Manda o seu nome, pergunta o que foi feito na reunião, a gente vai falar com você. E nós estamos encerrando o mês de outubro e iniciando o nosso mês de aniversário. Nós vamos completar 2 anos de Metodista Renovada aqui na Serra da Cantareira. Aplauda ao Senhor por isso.
Deus é bom. 2 anos. Já com menos de 2 anos, já enfrentando uma pandemia aí, vencendo, graças a Deus, a igreja cresceu Glória a Deus. esse tempo de pandemia e nós estamos muito gratos. Mas, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer nesse mês de aniversário uma série de mensagens chamada Uma Vida Renovada. E nós vamos falar sobre o que Deus tem feito e quais são as características que Deus tem nos dado como igreja. O amor, a restauração, sabe, a amizade. Nós vamos falar um pouco sobre um pouquinho daquilo que Deus nos fez viver. Por isso o tema da mensagem é Uma Vida Renovada. E nós colocamos até aí a montanha para dizer nós estamos subindo a serra. Amém? nós vamos ver coisas extraordinárias em nome de Jesus, né? E por último, nós estamos começando nesse mês de outubro, novembro também, nós vamos voltar a fazer a doação de alimentos. Então você que gostaria de servir e abençoar outras famílias, nós vamos estar recebendo todos os domingos aqui no nosso culto, os carrinhos de supermercado vão estar ali para você fazer a sua doação. Há 15 dias atrás eu tive uma reunião com uma das moças que está se candidatando a vereadora. Nós não temos nenhum vínculo com ninguém, ela que quis conversar, inclusive uma das moças que até trabalhava aqui no projeto antes, e ela falou que uma das necessidades aqui da Serra para as pessoas mais vulneráveis é justamente a questão do alimento. Então nós vamos como igreja nos propor a ajudar, não só com alimento físico, mas também com alimento espiritual. Então você que deseja fazer a sua doação, à medida que o mês terminar, nós vamos montar as cestas, e o nosso alvo é fazer mais do que os outros meses. Teve mês que nós conseguimos montar 10 cestas básicas, e eu creio que não vai ser diferente agora nesse mês de novembro, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Você que está na sua casa, que bom que você está conectado conosco. Se essa mensagem tocou o seu coração, encaminhe para outras pessoas. Você que esteve nesse culto e que deseja e sabe de alguém que precisa ouvir sobre essa palavra, encaminhe esse culto, você vai receber o link dessa transmissão e vai ser uma bênção. E você que está nos visitando pela primeira vez, aqui no salão ou na forma online, você vai ter um link para acessar um formulário, deixar os seus dados para que a gente possa falar com você. E você que está aqui, nós vamos pegar os seus dados e te entregar um presente da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos aí em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que recebemos nessa manhã. Entregamos a Ti o nosso culto racional, a nossa adoração, Pai. Te agradecemos pela palavra que recebemos, te agradecemos pelo alimento. Que o Senhor possa nos abençoar ao decorrer dessa semana, que possamos ser fortalecidos no Senhor. Eu declaro vitória sobre toda e qualquer situação que se levantar. Eu declaro prosperidade sobre o Teu povo. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre as famílias desta igreja, Pai. Que o Senhor possa nos levar, Senhor, no nível mais profundo de intimidade, de Te conhecer. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Não saia daqui sem dar um toque ou dar uma piscadinha para todas as pessoas e dizer: eu te amo em Jesus. Uma boa semana. Pessoal da